aqui com dois tipos de carburadores e eu vou mostrar para vocês como que eu faço a regulagem do carburador. Aqui, ó, eu tenho um carburador de motos 4 tempos e aqui eu tenho um carburador de motos 2 tempos. Só que é o seguinte, carburação é o seguinte, eu posso usar esse carburador aqui numa moto 4 tempos e posso usar esse aqui numa moto 2 tempos. Nada impede, ambos iam usar em qualquer motor que eu quiser, certo? Tanto no 2 tempos quanto no 4 tempos. Existem só apenas algumas peculiaridades que eu vou mostrar para vocês hoje, mas é uma diferença básica, tá? Não do carburador em si. Aqui eu tenho um carburador de competição, certo? E aqui eu tenho um carburador original. O funcionamento deles, tá? A forma como é fabricado o carburador é diferente um do outro. Esse aqui é superior ao daqui, certo? Eu vou mencionar para vocês hoje sobre o funcionamento do carburador, certo? E como que eu faço para regular ele. Então, a teoria aqui do carburador, tanto para esse quanto para esse, é a mesma, beleza? Primeiro passo que a gente precisa entender é o que regula cada coisa no motor, certo? No seu motor você tem a baixa RPM, a média RPM e a alta RPM, certo? Então o carburador ele tem que atender essas três faixas de rotação do seu motor. A baixa quando você começa a andar, a média quando você está com meio acelerador e a alta quando você está com a mão, ou seja, com o cabo enrolado ali, totalmente com o pistonete totalmente no carburador aberta e você quer o máximo de desempenho sem ter o risco de falta ali para ter quebras no motor. Então você tem que entender que o carburador ele atende essas três faixas de rotação e cada ponto no carburador ele atende três faixas. Vamos lá. Primeira faixa do carburador, a gente tem o giclê de baixa, tá? Geralmente aqui eu já deixei um carburador aberto, vou dar exemplo aqui, já tirei a cuba, certo? Tirei a boia, depois eu vou mostrar cada item aqui para vocês, certo? Aqui, ó, eu vou mostrar aqui antes para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho a cuba, certo? Tirando a cuba aqui, eu tenho uma boia e tenho essa outra boia que fica localizada nessa posição aqui, ó. E essa boia, ela fica localizada nessa posição aqui. O que que acontece? A boia, a função dela aqui, a posição dela vai fazer com que eu coloque mais ou menos combustível aqui, certo? Influencia um pouco, tá? Na regulagem também, quando você trabalha a altura de boia aqui, beleza? Tenta manter próximo do original, você pode olhar próximo do original que você está pegando o motor, você pode deixar próximo à regulagem da boia, certo? A boia aqui é o seguinte, ó, aqui é a entrada do combustível, você vai colocar a mangueira que sai do tanque, então aqui vai descer o combustível, ele vai sair aqui, ó, certo? Aqui eu tenho essa boia ela tá ligada a essa boia menor aqui, ó, ela fica nessa posição aqui, ó. Então a maneira que ela fica é assim, ó. Tá vendo? Quando a boia está nessa posição para baixo, ou seja, o carburador, aqui porque está solto, mas o carburador está aqui, ó, quando ela está assim, ó, ela está aberta, ou seja, aqui está permitindo a entrada de combustível aqui para a cuba, certo? Do carburador. Quando a cuba vai enchendo, isso aqui funciona como uma boia de caixa d'água. Vai enchendo, o combustível, ela vai ficando para cima do combustível até ela fechar aqui essa boinha menor aqui e impedir a entrada do combustível aqui para dentro, certo? E a regulagem é aqui, da altura, ou seja, ela pode ficar menos assim, eu posso colocar menos combustível ou mais combustível aqui dentro, certo? Vamos lá, então essa é a parte da boia, aqui é a parte do orifício de entrada, certo? Onde fica essa boia menor aqui, certo? E aqui, né, que eu mostrei para vocês, ó, é a entrada aqui do combustível. Nessa outra parte do carburador aqui, ó, eu tenho o afogador, certo? Nesse caso aqui, o afogador ele funciona da seguinte maneira, ó. Aqui eu tenho a entrada do ar, aqui para o afogador, certo? Ó, a gente tem um caminho dele aqui. Quando eu puxo aqui, eu libero mais combustível aqui para dentro, enriquecendo a mistura. Ela vai ser puxada, isso aqui, ó, é puxado daqui, ó. Certo? Desse orifício que fica conectado aqui, ó. Certo? Esse orifício fica conectado aqui, ó. Que vai puxar o combustível aqui, ó. Vai ter combustível aqui, ela vai puxar. Então, quando eu puxo o afogador aqui, ó, vai enriquecer a mistura. Por isso que quando eu puxo o afogador para fazer... Vamos supor, eu quero ligar a moto, vou puxar o afogador, eu vou enriquecer a mistura. Aqui nesse caso, nesse carburador original, para mim, a parte do afogador é essa aqui, ó. Certo? Aqui é o afogador. Nesse caso aqui, ó, quando eu abro o afogador aqui no caso,
eu fecho a entrada do ar aqui e automaticamente, se eu tenho menos oxigênio entrando, eu vou ter mais combustível, porque o pistão vai estar puxando o combustível. Então eu estou enriquecendo a mistura. O funcionamento é um pouco diferente, mas só para vocês entenderem, aqui eu fecho a entrada do ar e o pistão vai puxar, só que ele vai puxar mais combustível, então ele vai enriquecer a mistura. Nesse caso aqui, o enriquecimento através do afogador é feito aqui, mas entra oxigênio, certo? Entra o ar aqui, mas através desse orifício eu libero a passagem aqui e vai enriquecer a mistura aqui para dentro, certo? E beleza. Segundo ponto aqui, a gente tem aqui nesse ponto aqui, ó, é o parafuso da marcha lenta aqui, certo? Da RPM. A questão da RPM, você pode deixar de acordo com o manual de serviço da sua moto. Tá lá para deixar com 1.500 RPMs. Geralmente eu deixo padrão com 1.500 RPMs aqui, certo? Você confere assim, você vai girando e confere no contador de giro lá. Deu 1.500 RPM, eu já deixo reguladinho aqui nessa parte aqui. Quando você enrosca aqui, ela vai subir o pistonete, tá? Aqui é o pistonete aqui, ela vai subir o pistonete. Então, ou se você fechar muito, ela sobe mais e eu aumento a rotação do motor, porque está entrando oxigênio com combustível, certo? Se eu descer ela mais, eu impeço a entrada de ar combustível, certo? Então eu tenho uma rotação mais baixa, beleza? Aqui nesse caso eu tenho o parafuso do ar, certo? Que controla a regulagem do ar. Isso aqui é muito importante para a regulagem da baixa do motor, beleza? Eu vou explicar tudo aqui ainda. Esse aqui é o parafuso do ar. Diferente de um carburador de motor 4 tempos, que é o seguinte, aqui eu tenho a regulagem, tá, do parafuso do ar, a entrada do ar que vai puxar com o giclê de baixa para regular a baixa do motor. Então esse parafuso aqui do ar, ele controla a entrada da mistura ar-combustível na baixa, então ele vai regular o giclê de baixa. E esse aqui, ó, nota que esse aqui está do lado aqui da entrada do oxigênio, na parte de trás do carburador. Aqui é o coletor que encaixa no motor, certo? No cabeçote aqui. Aqui eu já tenho na parte do filtro, certo? Vamos falar assim, a parte do filtro aqui. Então, sempre quando o parafuso estiver nessa posição desse lado aqui, é o parafuso do ar. Nesse caso aqui, ó, nas motos 4 tempos, em alguns carburadores, o parafuso ele não é aqui, ó, certo? Ele é aqui embaixo. Então, quando o parafuso é aqui embaixo, ele está regulando a mistura, ou seja, ele está regulando o combustível aqui, a quantidade de combustível. Se você abre mais combustível, se você fecha, menos combustível, certo? O que acontece? Ele também vai te ajudar a regular o parafuso, ou seja, o giclê de lenta, certo? Tanto um quanto o outro vai te ajudar a entender se você está com falta ou excesso na baixa RPM através do giclê de baixa. E eu vou mostrar para vocês como que é feito isso, como que você analisa. Aqui, ó, questão de RPM aqui também, ó. A gente tem aqui o parafuso aqui do RPM, certo? Para regular o RPM aqui do motor, certo? A marcha lenta. Nessa posição. Aqui é a entrada normal do combustível. Muda algumas coisinhas dentro, mas a configuração em si é bem parecida, beleza? A diferença mais peculiar é essa diferença, que o parafuso do ar ele está localizado nessa posição e o parafuso da mistura ele fica nessa posição aqui. Qualquer lugar que ele estiver próximo aqui, ó, do coletor, ele está regulando o combustível e aqui está regulando o ar que entra, beleza? Mas um quanto o outro vai regular o giclê de baixa aqui. Você vai entender como que você sabe se o seu giclê de baixa está pequeno ou se ele está grande, beleza? Para a regulagem da baixa RPM, tá? Esse carburador aqui em si, ó, ele tem esse parafuso aqui, ó, que é o Power Jet, tá? O que acontece aqui, ó, quando você regula a alta, tá? A baixa é pelo giclê aqui de baixa, certo? A média é pela agulha, a regulagem é feita pela agulha, certo? E a alta é feita pela regulagem aqui do giclê de alta, certo? O que acontece? Quando você faz a regulagem na alta aqui, esse carburador com o Power Jet aqui, ó, ele fica localizado aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o carburador, então
ele fica um caninho aqui, eu consigo regular aqui em cima aqui, ó, em alta, com a mão com o punho colado, ele vai puxar ou seja, você vai ter um adicional de combustível aqui. Isso é bom para motores no álcool, a metanol, isso ajuda muito, certo? Na alta RPM. Esse parafuso aqui, ó, ele controla, ou você abre ou fecha a quantidade que você quer que injete a mais na alta RPM. Aqui funciona, ele tem essa mangueirinha, aí através do vácuo que é gerado, ele puxa através desse orifício aqui, ó, aqui tem combustível, desse orifício aqui vai puxar o combustível, e o que vai regular a quantidade é aqui em cima. Você regula mais ou menos aqui em cima, aqui na quantidade que você quer que injete a mais na alta RPM, beleza? Então vamos lá, eu vou tirar aqui, ó, é o seguinte, na maioria dos carburadores vai ser padrão, tá? O giclê de baixa vai ser nessa posição, menor, certo? Vai ser esse menor. O giclê de alta vai ser esse maior aqui, ó, mas não é toda a flauta, eu vou retirar ela aqui para vocês entenderem. E a média é regulada aqui na agulha, tá? Aqui eu tenho o pistonete, certo? E aqui eu tenho a agulha. A média é regulada através das travas que eu tenho aqui, ó, na agulha, certo? Essas travinhas que eu tenho aqui, ó, regula a média rotação. E eu vou explicar como que é feito a regulagem da média ali, tá? Aqui é o seguinte, eu vou retirar aqui, ó. Aqui eu tô tirando todo o conjunto aqui, certo? Só para me explicar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, é o giclezinho de lenta, certo? Ou seja, ele vai regular a baixa RPM do motor. E geralmente vai ter as numerações aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é 38, certo? Então, esse aqui regula a baixa RPM do motor, certo? Como que eu descubro se a baixa está com falta ou excesso? Através do parafuso do ar ou o parafuso da mistura, certo? Ou do ar ou da mistura. Eu consigo identificar se ele está com falta ou excesso, certo? Eu retirei todo a flauta, tem pessoas que vão chamar isso aqui de flauta, certo? O giclê de alta é isso aqui, ó. O giclê de alta é só esse aqui de cima. Esse aqui, no caso, é um 130, certo? Giclezinho de alta é só esse. Giclê de baixa é esse aqui, certo? E aqui eu tenho a agulha. Então, nesse caso, esse regula a baixa, a agulha regula a média e esse aqui regula a alta. Então, a gente tem aqui os três itens: baixa, média e alta, certo? O giclê de alta sempre vai estar aqui em cima, aqui, ó, nessa parte aqui. Isso aqui é chamado como flauta ou caneta pulverizadora. Por quê? Porque esses furos aqui que tem aqui, ó, eles ajudam a pulverizar o combustível, certo? Tem como fazer algum trabalho aqui, ó? Quando a gente abre os furos aqui, a gente vai empobrecer a mistura. Tem como fazer uns chanfros aqui, certo? Para pulverizar um pouco mais a mistura, certo? Mas isso aí é uma questão de teste, beleza? O que eu vou mostrar para vocês hoje vai ser a regulagem da baixa, média e alta, tá? Se você for fazer furos ou chanfros aqui, você precisa testar na sua regulagem, beleza? E também é uma peça que, se você matar ela, você vai ter que trocar ela. Então é um pouco mais complicado aqui de fazer algum teste com essa peça aqui, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a regulagem da baixa, média e alta RPM através do carburador para regular o meu motor, beleza? Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai postar aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é a baixa. Então vamos lá. Giclezinho de baixa. É esse aqui, ó. Giclê de baixa, esse modelo aqui, ó. Nesse caso, a gente pegou aqui, dentro aqui vai ser na mesma posição, esse menor aqui, tá? Eu tenho outros modelos aqui, ó, de giclê de baixa, tá vendo, ó? Esse aqui é o que a gente tá fazendo, eu tenho outros modelos bem parecidos. Deixa eu pegar um diferente aqui. Deixa eu ver se eu tenho um... Olha, esse aqui, ó, é de baixa também, ó. Mas nota que é de um carburador diferente, mas é bem similar, certo? E eles vão ter as marcações aqui, ó. Esse aqui, nesse caso, é 38, certo?
Então vamos lá, como que eu faço a regulagem aqui da baixa RPM do motor? Primeiro passo, se você está trabalhando com um carburador desse aqui, que no caso seria o giclê de ar, você tem lá um giclezinho igual esse aqui, 38, na baixa, certo? Você vai ligar a moto, certo? Primeiro passo, a regulagem padrão que eu gosto de deixar aqui no parafuso do ar, que é esse aqui, ó, é com 1,5 volta. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, fecho ele totalmente. Você vai pegar e vai fechar ele, ó, fechou. Apertei aqui, ó, fechou. Eu vou girar 1,5 volta. Então eu vou pegar e vou girar, ó, meia, 1,5. Essa é a regulagem padrão que eu gosto de deixar aqui na regulagem do parafuso do ar, beleza? Esse aqui é o parafuso do ar, depois eu falo do parafuso da mistura, beleza? Eu deixo com 1,5 volta. Como que eu vou saber se o meu giclê de baixa ele tá pequeno ou grande? É o seguinte, se eu deixei com 1,5 volta, a moto não tá tendo um funcionamento legal e eu precisei, nesse caso aqui, ó, fechar o parafuso, deixar com 1 volta, eu vim aqui e deixei com 1 volta, isso é um sinal que você precisa aumentar o giclê de baixa. Por que eu preciso aumentar o giclê de baixa? Porque aqui ele regula a entrada do ar. Então, quando eu coloco com 1 volta, eu preciso de menos oxigênio, certo? Ou seja, o giclezinho está mandando pouco combustível. Então, eu preciso de menos oxigênio para fazer essa mistura, ou seja, se pulverizar e ter uma queima dentro do motor. Então, eu estou precisando deixar com 1 volta. Isso é um sinal que eu preciso de um giclezinho maior aqui nesse caso. Um exemplo, esse aqui estava com 38, então eu precisaria aumentar o giclê aqui. Isso vale com 1 volta, meia volta, eu precisei dar meia volta, ou seja, é pouquinho ar, ou seja, pouquinho oxigênio que eu estou precisando deixar entrar aqui para regular a pulverização aqui do combustível, do giclê de baixa aqui, certo? Então eu estou precisando deixar com pouca regulagem aqui, com pouca entrada de oxigênio. Então eu preciso aumentar o giclezinho de baixa aqui, certo? Aí, vamos lá, eu fui lá e coloquei um giclezinho de 45 e testei. Aí fui lá, deixei com 1,5 volta de novo. Fui lá, fechei totalmente, fechei, meia, 1,5. Deixei com 1,5 volta. A moto não está funcionando direito novamente. Eu fui lá, abaixei, continuou não funcionando direito. Deixei com 1 volta, não funcionou direito. Eu comecei a aumentar. Comecei a colocar com 2 voltas e meia. Beleza, deixei com 2 voltas e meia o parafuso do ar. Aí beleza, a moto foi e funcionou legal. Só que o que acontece? Quando eu deixo com 2 voltas e meia, tem muito oxigênio entrando. Isso é sinal que o giclê é muito grande, então tem uma quantidade de combustível maior e eu preciso de mais oxigênio para fazer a mistura desse combustível, dessa maior quantidade de combustível que está entrando. Então, por isso que eu estou precisando deixar com 2 voltas e meia. O problema de deixar assim com mais combustível é que você vai alterar, ou seja, você vai começar a entrar na média do carburador que é feita pela agulha. Então, você vai começar a ter uma dificuldade na regulagem do carburador, certo? Aí, o que eu faço nesse caso? Eu entendo que quando eu deixo aqui com 2 voltas e meia ou mais 3, quiçá 4 voltas, isso é um sinal que o giclezinho que eu coloquei está muito grande. Aí eu vou trocar o giclezinho de novo. Eu fui lá e coloquei agora um giclê 40, na medida 40. Aí eu fui, voltei tudo, fecho de novo, certo? Fechei tudo de novo. Comecei a abrir, meia, 1,5. Fui lá e deixei com 1,5 volta. Deixei com 1,5 volta. Com o giclezinho 40 deu uma regulagem ideal. Então, nesse caso, eu regulei, ou seja, eu identifiquei o giclê de baixa que eu preciso para regular a média do meu motor, para regular a baixa do meu motor. Porque assim, com 1,5 volta eu não vou influenciar na média do carburador, que é feita através da agulha. Se eu influencio na média, eu vou ter uma dificuldade muito grande para regular a média do carburador, certo? E se eu deixo aqui com 1 volta, meia volta para regular, eu vou ter um vácuo entre a baixa e a média aqui. Então, a moto vai dar um vácuo, ela não vai ter uma aceleração linear nesse caso, quando eu deixo com 1 volta ou meia volta nesse parafuso. Do ar, certo, pessoal? Esse aqui é o parafuso do ar.
beleza? Assim eu consigo identificar o giclezinho correto de baixa, certo? Para o meu motor, certo? Que eu vou estar usando. Nesse caso, a gente descobriu que era um 40, certo? Aqui é um 38, então eu precisaria colocar um de 40, beleza? Isso é feito no parafuso do ar. O que vai mudar para o parafuso da mistura? Certo? Aqui eu tenho um parafuso que eu controlo a entrada e a saída do combustível. O que acontece? Aqui eu estou regulando o ar, então tem diferença, certo? Nesse caso aqui, ó, é esse parafuso aqui, então eu vou fechar ele totalmente, certo? Vou lá e fecho ele totalmente. Eu também gosto de deixar padrão com 1,5 volta, certo? Mas no parafuso da mistura, de 1,5 volta até 2,5 ainda é válido nesse caso aqui por ser o parafuso da mistura, beleza? Mas eu gosto de deixar próximo a 1,5 volta, no máximo 2, porque assim eu tenho uma mistura um pouquinho mais rica embaixo, certo? No caso, uma mistura bem acertada, bem linear nesse caso, quando a gente fala, eu falando aqui na questão de mistura rica, é uma mistura mais linear e não ter o risco de falta, beleza? Então, o que eu faço? Eu vou lá e deixo com meia, 1,5, deixei com 1,5 volta. O que acontece? Liguei, a moto não teve um funcionamento legal novamente. A moto ou ela está falhando, ou ela está acelerando sozinha. O que acontece? Eu vou identificar. Primeiro ponto, vamos supor que eu tenho um giclezinho aqui de 38 também. Eu vou abaixar, certo? O que acontece? No parafuso da mistura, você está regulando a entrada do combustível. Aqui é a entrada do ar, certo? Aqui eu estou regulando a entrada do combustível. Então, se eu fechar, eu diminuo a entrada do combustível. Se eu abrir, eu aumento a entrada do combustível, beleza? Nesse caso aqui, que fica perto do coletor. Então, beleza, deixei com 1,5 volta. A moto não tá legal. Eu vou em abaixo aqui. Fui lá e abaixei, fechei um pouquinho mais a entrada. Ficou pior. Aí eu vou e começo a aumentar. Deixei com meia. Aí com 1,5 volta, 2,5, precisei deixar aqui com 3 voltas. Ou seja, com 3 voltas, aí começou a moto ter um funcionamento legal. Isso está identificando que eu estou precisando abrir muito a entrada de combustível, certo? Eu estou precisando abrir muito a entrada do combustível do giclê para que a baixa do motor fique legal, ela tenha um funcionamento. Então o que eu preciso fazer? Aumentar o giclê, certo? Porque assim eu vou poder reduzir a quantidade de volta que eu estou fazendo aqui, certo? Porque se eu deixo com essas 3 ou 3,5 até 4 voltas aqui, eu vou influenciar na média da mesma maneira. Não vou ter um carburador que a aceleração seja linear, certo? Vai ficar ruim o funcionamento. Então, o que eu preciso fazer? Trocar o giclê. Então, se com 38 deu falta, eu vou aumentar. Vamos supor que eu coloquei o 45. Aí o que acontece? Com 45 eu fui lá, fechei, coloquei o 38 não estava bom, coloquei o 45 para testar. Aí o que acontece? Eu fui lá, tô aqui com 45, deixei com 1,5 volta. Meia, 1,5, certo? Deixei com 1,5 volta, a moto agora ela não está funcionando direito novamente, o funcionamento não está legal ainda. Lembrando que aqui na RPM você já regulou, certo? Com 1.500 RPMs lá. Então ela não está com funcionamento legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fechar um pouquinho, certo? Ou vou abrir. Abrir, vamos supor que eu abri, eu estou com 1,5 volta, deixei com 2, ficou pior ainda. Então eu comecei a voltar, deixei com 1,5 volta de novo, tá ruim. Comecei a deixar com 1 volta, começou a ficar bom, deixei com meia volta. Com meia volta ficou legal. Isso é sinal que você está precisando abrir muito pouquinho a entrada do combustível. Isso é sinal que o giclê que está aqui dentro, ele está muito grande. Beleza? O giclê de baixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o giclê de novo. Eu fui lá e coloquei agora um 42. Aí eu fui, deixei com meia volta, não tá legal. Aumentei para 1 volta, começou a melhorar. Deixei com 1,5 volta, a moto ficou com funcionamento legal. Ou deixei com 2 voltas, a moto ficou com funcionamento legal. Beleza, então eu sei que o giclê aqui de 42 deu um funcionamento bacana aqui para o meu motor. Certo? Então essa é a diferença. Aqui no ar, se eu precisar fechar, tá? A diferença é o seguinte: se eu precisei abrir pouco, isso é sinal que o giclê está pequeno, certo? Porque a regulagem do combustível é no próprio giclê aqui. Aqui eu estou regulando só o oxigênio que entra. Então, se eu estou mandando pouco oxigênio, é sinal que eu tenho pouco combustível. Então, se eu dei 1 volta aqui, meia volta, 1 volta, isso é sinal que eu preciso aumentar o giclê aqui, certo? Se eu precisei dar 2 voltas e meia, 3 voltas, isso é sinal que o giclê está grande, certo?
Por quê? Porque eu estou precisando mandar muito oxigênio para regular essa maior quantidade de combustível aqui, beleza? E no parafuso da mistura já é o seguinte, se eu precisar abrir pouco é porque o giclê já está grande, certo? Se eu precisar abrir muito é porque o giclê está pequeno, porque nesse caso eu estou regulando o combustível. Nesse outro caso aqui eu estou regulando o oxigênio. Por que que tem essa diferença? Porque existe um fator que se chama mistura estequiométrica, certo? Que é a quantidade de oxigênio, ou seja, que é a quantidade de oxigênio que o combustível precisa para se queimar, certo? Quando a gente fala de regulagem aqui pelo parafuso do ar, eu estou regulando a quantidade de oxigênio que esse combustível está precisando para fazer a regulagem. Então, se eu abro pouco, é porque eu tenho um giclê pequeno, porque eu estou precisando mandar pouco oxigênio para fazer uma mistura ideal. Se eu abro muito, é porque eu tenho, se eu abro muito oxigênio, se eu coloco muito oxigênio, é porque eu tenho muito combustível. Então, meu giclê está grande. Aqui, no parafuso da mistura, já é o contrário. Aqui é o seguinte, se eu abrir pouco, aqui eu estou regulando a entrada do combustível para dentro. Então eu estou regulando quanto entra de combustível, é como se fosse a torneira, abrindo ou fechando o combustível. Aqui eu estou abrindo ou fechando o oxigênio que vai entrar, certo? É claro que vai misturar, vai puxar no próprio giclê e vai entrar com o combustível. Mas aqui, nesse caso, eu estou regulando o combustível nesse caso. Então, se eu abrir pouco, é porque a vazão da torneira que eu tenho é grande, certo? E se eu abrir muito, é porque a vazão da torneira que eu tenho é pequena. É como se fosse um balde. Eu tenho aqui, vamos supor que isso aqui é a cuba. Eu quero encher aqui através do giclê de baixo. Então, eu fui lá e abri pouquinho, enchi rapidinho. Só que eu tenho um giclêzinho menor que eu estou precisando abrir muito para encher essa quantidade na mesma velocidade. Então, é dessa forma ali que você analisa o giclê, o parafuso da mistura e aqui nesse caso o parafuso do ar. Beleza? Então, para ficar de uma forma bem simples de se entender, é o seguinte. No parafuso do ar, se você abriu pouco, o giclê está pequeno. Se você abriu muito, o giclê está grande. No parafuso da mistura, é o contrário. Se você abriu pouco, o giclê está grande. Se você abriu muito, o giclê está pequeno. Beleza? Mas, para ficar de uma forma ainda mais simples de se entender, toda vez que você vai regular esse parafuso, seja tanto o de ar quanto o da mistura, tenta deixar próximo de 1,5 volta a no máximo 2 voltas. Fazendo assim, seja da maneira como você entendeu o que eu estou mencionando com você, vai ficar mais simples. Deixa com 1,5 volta, no máximo 2. Aí, se você tem uma regulagem ali ideal, a moto está com lenta, se acelera, está numa aceleração linear, se você entendeu a maneira como você analisa ou não, você vai entender que deixando com 1,5 volta ou 2 voltas, a moto você vai conseguir regular a baixa da sua moto. Beleza? Mas fazendo assim você vai entender quando você precisa aumentar ou quando você precisa reduzir giclagem. Beleza? Isso no giclê de marcha lenta aqui nesse caso. Então aqui eu tenho o giclêzinho de baixo, certo? Esse parafuso, tá pessoal? Esse parafuso tanto do ar quanto o da mistura sempre vai só regular a baixa, beleza? Quando a gente já começa meio acelerador, tá? De meio acelerador, a gente já tá falando aqui, ó, da agulha, que vai regular a média da moto. Na agulha, a gente tem aqui, ó, essas fissuras aqui, ó, certo? Como que funciona essas fissuras aqui, ó? É o seguinte, ó, se você pegar essa travinha, aqui vem padrão, o carburador original veio padrão aqui, ó, certo? Se eu colocar ela para baixo, aqui vamos supor que o pistonete está fechado. Se eu pego essa travinha e coloco para baixo, eu subo a agulha. Se eu subir a agulha, eu vou liberar mais combustível. Por que eu vou liberar mais? Porque a agulha, ela é cônica, tá vendo? Ela é cônica, ela é mais grossa em cima e vai afinando, certo? Então, se eu pego essa travinha e coloco para baixo, eu subo ela, libero mais combustível. Se eu coloco ela toda, libero ainda mais combustível. Se eu pego a travinha e coloco para cima, eu desço a agulha, certo? Eu desço a agulha. Descendo a agulha, eu impeço a passagem do combustível. Então, eu estou reduzindo a quantidade de combustível. Então, na média é o seguinte, você deu mão na média, a moto está falhando, você abaixa uma trava. Ainda está falhando, abaixa outra trava. Acabou as travas aqui e a moto continuou falhando, coloca uma arruela de cálcio aqui embaixo aqui, ó. Colocou, funcionou, beleza, você regulou a média. Vamos supor, você colocou para baixo
Colocou na última aqui, testou a moto tá embolando. Aí vamos supor que a moto tá com um excesso de média, aí você vai reduzir. Então você pode pegar essa travinha e colocar para cima. Assim você desce e vai diminuir a quantidade de combustível, beleza? Então para cima diminui a quantidade de combustível, para baixo você aumenta a quantidade de combustível. Outra forma de você fazer é trocar a agulha, colocar uma agulha mais fina. Colocando uma agulha mais fina é mais combustível ainda para o seu motor, beleza? Colocando uma agulha mais grossa, menos combustível para o motor, beleza? Então a questão de agulha é o seguinte: aqui você regula, certo? Para cima, menos combustível, para baixo, mais combustível. Se dependendo da espessura da agulha, mais fina, mais combustível, porque vai liberar mais quantidade de combustível numa determinada posição da agulha aqui, ó, porque ela é cônica. Então, se ela é mais fina, libera mais combustível para o seu motor, beleza? Se ela é mais grossa, menos combustível para o motor na média rotação. Então, a agulha ela vai regular a média do motor. Existem outras agulhas também, que é o seguinte, ó, ela pode ser assim, ó, ela não tem travinha nenhuma, certo? Não tem trava nenhuma. Quando não tem trava nenhuma aqui, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente coloca cálcio aqui embaixo, caso seja necessário. Da mesma forma que aqui não tem as travinhas, se eu coloquei na última e continuou dando falta, eu coloco uma arruelinha de cálcio aqui. Da mesma forma que eu coloco uma arruelinha de cálcio aqui de 1 milímetro, meio milímetro, 2 milímetros, na quantidade que você vai precisar. Por quê? Quando você coloca uma arruelinha de cálcio aqui embaixo, você vai subir a agulha. Assim, subindo a agulha, você libera mais combustível para o motor na média RPM. Beleza? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um outro detalhe. Deixa eu só pegar um. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um carburador a vácuo. Só que foi tirado aqui, ó, o pistonete. Nota que não tem pistonete ali, ó. Certo? Não tem pistonete ali. O que acontece nesse caso aqui, ó? Eu não tenho agulha, certo? Porque o pistonete, ele pode ser assim, ou redondo, igual daqui, ó, certo? Ou redondo. Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho pistonete, então não tem agulha. Beleza, Otávio, como que é feito a regulagem aqui da média? Nesse caso, quando você trabalha só aqui com a borboleta, a média ela vai ficar com excesso. Nesse caso aqui, se você vai conseguir dar uma regulagem usando álcool, metanol, que é um combustível que você precisa de uma quantidade bem grande para fazer uma regulagem. Então, nesse caso aqui, um carburador assim a vácuo sem pistonete vai funcionar melhor no álcool ou metanol, beleza? Na gasolina vai ser difícil você conseguir dar um acerto quando você não usa a agulha aqui, beleza? E da mesma forma, assim, se fosse uma agulha dessa estivesse dando excesso, você teria que fazer um trabalho nela. Talvez fazer aqui, ó, tá vendo? Você mede a espessura dela aqui, vamos supor que você colocou um carburador e a média tá dando excesso. Você pode levar no torno, pedir para fazer no torno e reduzir, tá vendo? O tamanho dela aqui, ó. Certo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, ela tem 2 milímetros, você pode reduzir, ela tem 1,60, 1,5, você pode reduzir meio milímetro aqui, ou seja, reduzindo meio milímetro, ela vai descer mais, você vai impedir a quantidade de combustível que entra para o motor, isso caso dê excesso, mas na maioria das vezes vai ser difícil, porque essas agulhas aqui vêm muito em carburador original, mas caso aconteça, você também pode fazer isso, é só pensar da seguinte maneira, se eu subo a agulha, libera mais combustível. Se eu desço a agulha, eu impeço, ou seja, manda menos combustível. Então, para me subir, eu coloco cálcio, certo? Coloco uma arruela de apoio aqui embaixo, assim, coloca na arruela, ela vai subir, certo? Se eu reduzo o tamanho dela aqui, ela vai descer, beleza? Da mesma forma aqui também é o seguinte, você pode reduzir o tamanho dela no torno, certo? Ou comprar uma outra agulha para colocar no motor e ir testando, certo? No seu carburador, caso você ache agulhas diferentes para fazer a adaptação. Caso você não ache, você vai ter que fazer uma agulha, beleza? Então, recapitulando, a agulha, tá? Seja essa ou essa, ela vai regular a média, tá? Ela vai regular a média do motor, beleza? O carburador vai estar regulando a média pela agulha. Quando a gente fala já de punho colado, estou com a mão de punho colado, com o acelerador, ou seja, com o pistonete totalmente aberto, aqui, ó, dessa maneira, tá totalmente aberto assim, ó, o que acontece? Nesse caso, o que vai regular vai ser o giclê de alta, que é esse aqui, ó, esse pequeno aqui, ó, certo? Tá vendo o furo dele que é maior? Olha lá, ó. Ele tem um furo ali, certo? Esse é o giclê de alta, tá?
Como que eu faço a regulagem dele? É simples. Se você colocou lá e a moto está falhando, você acelerou, a moto falhou, é sinal que você precisa aumentar ele. Aí você vai colocando combustível. Beleza, parou de falhar, começou a embolar, isso é sinal que a moto ela está com excesso, certo? Aí você vem reduzindo até a moto não falhar nem embolar, certo? Assim você regulou o giclê de alta. Aí para conferir tudo que você fez é o seguinte, aqui você deixou a moto com funcionamento, ela funcionou, a moto está funcionando, não está embolando e nem está falhando, certo? Mas isso não é um sinal que a sua regulagem está 100% perfeita, tá? Como que eu faço a conferência da regulagem depois que eu fiz tudo? Fui lá, regulei o parafuso da baixa, regulei a agulha e regulei aqui o giclê de alta aqui, fiz todas as trocas, a moto não falha, tem um funcionamento legal. Agora você vai conferir através de um equipamento com sonda ou você vai conferir através da coloração da vela, certo? A vela é o seguinte, você tem que analisar a coloração dela. Se você tem uma vela que a coloração dela está um pouco mais amarronzada, beleza, ela está com uma coloração legal ali para você manter esse motor. Deixa sempre numa tonalidade um pouco mais escura, certo? Caso você não for conferir nenhum equipamento, a regulagem precisa, a mistura estequiométrica desse combustível. Caso você tenha um equipamento, uma sonda, para conferir através do escapamento, ou até mesmo com multímetro, que também tem como você conferir, ou com a wideband da Fulltech, certo? Ou de qualquer outra marca que você encontre, aí sim você consegue analisar a razão estequiométrica que você tem ali. Porque às vezes eu monto o meu motor, a moto não falha. Mas quando eu passo na sonda e analiso a mistura estequiométrica, eu vejo que a moto está com muito excesso. Então, por mais que a moto não falhe nem embola, ela vai ter um alto consumo de combustível. Mas, se você só confere pela regulagem da vela, pelo menos o motor não vai quebrar, porque aí você tem uma mistura mais rica. Só que mistura rica demais também é ruim, certo? Porque se eu tiver uma mistura muito rica, vai gerar uma carbonização muito alta, pode ocorrer a lavagem do cilindro, que é quando eu tenho uma mistura muito rica e o próprio combustível em forma líquida ele não se queima, então ele lava o óleo das paredes do cilindro. Fazendo isso, eu vou ter um desgaste maior entre os anéis e a saia do pistão e o cilindro do meu motor. E também, se tiver uma mistura muito rica, além de acontecer isso, pode descer o combustível, se misturar com óleo, você tirando o óleo, analisar que ele está com a coloração cinzenta, isso é sinal que você tem uma mistura muito rica no motor, certo? Então você tem que tirar a giclagem, porque se a gasolina se mistura com óleo, você perde a propriedade do óleo, que é fazer a função dele, que é manter a lubrificação do motor, evitar o desgaste, tá? E manter a durabilidade ali do motor. Então, se você deixa assim, você tem um sério risco de quebras no seu motor quando você faz isso, tá? Quando você tem todo combustível, tá? Só para você entender, todo combustível que desce para o cárter, tá? No óleo, em pequenas quantidades, quando o óleo atinge 60 graus, ele evapora. Por isso que você tem lá o respiro, vai sair pelo respiro lá, certo? Então ele evapora. Mas se você tem uma grande quantidade, vai misturar com o óleo e vai ser prejudicial. Beleza? Então você tem que sempre ficar atento assim. Se você tem o equipamento, você confia. Se você não tem, procura alguém que tem equipamento para passar para você. Beleza? Você pode conferir também através de um hall meter, instalar um hall meter na sua moto, certo? Através do hall meter você vai colocar uma sonda, se a sua moto é carburada, aqui igual o carburador que a gente está mostrando, você vai colocar uma sonda no escapamento e vai conferir a razão estequiométrica ali do seu motor, beleza? Então você confere através das luzes, tem mistura pobre, mistura ideal, mistura rica. Ali também é muito legal você conferir. Se é uma moto da gasolina, você pode deixar ali no primeiro pontinho. Se é uma moto no álcool, no segundo pontinho do verde. Se é uma moto no metanol, no terceiro pontinho do verde ali. Então, você tem que ficar atento é o seguinte, quando você coloca esses equipamentos eletrônicos, seja um hall meter, seja uma nano da Fulltech, ou qualquer tipo de equipamento, um multímetro que seja lá em uma sonda no escapamento, esses equipamentos eles vão te dar a leitura exata ali do momento, certo? Do momento que você colocou. Porque se eu estou colocando uma vela nova, a apresentação da coloração da vela não vai ser instantânea. Eu dei uma acelerada e a coloração da vela já está instantânea. Não, eu vou ter que andar um certo tempo, certo? Com a moto ali no mínimo uma semana para dar uma cor. Só que com uma semana andando, se tiver com falta, vai quebrar a moto. Então eu preciso ter uma mistura um pouco rica na fase de montagem do motor. Acabei de montar, tem uma mistura um pouco mais rica, certo? Confira
através desses equipamentos eletrônicos, mas também confiro através da vela. Depois de um certo tempo, eu tiro a vela. Por quê? Porque a vela ela é testemunha viva ali do motor, certo? Ela está lá dentro, ela está analisando, ou seja, aquela coloração que dá nela, todos os detalhes que dá na vela, ela está ali, ó, dentro do motor, certo? E para você entender sobre vela, sobre coloração, vou deixar um vídeo aqui embaixo também explicando sobre coloração de vela, como analisar uma vela, se ela está branca, as pontinhas, os pintinhos que dá nela lá, as coloração que dá nela, tudo eu explico nesse vídeo que eu vou deixar no link aqui embaixo. Porque é muito importante, além de você fazer a análise com o equipamento eletrônico, fazer a análise da vela. Porque às vezes o equipamento eletrônico ele pode ocorrer alguns erros, tá? E se você confiar 100% no equipamento eletrônico e não conferir na vela, você pode ter um risco de quebras no motor. Então é sempre bom que você confira em todos os lados possíveis para você ter uma regulagem ideal no motor e evitar a quebra do motor, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha com seus amigos para estar chegando esse vídeo, está ajudando a gente a estar crescendo, a chegar esse vídeo no maior número de pessoas e também fazer com que a gente traga ainda mais conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. E comenta aqui embaixo também se você já regulou um carburador e qual foi a experiência que você teve. Beleza? É isso aí, a gente vê no próximo vídeo.